Vai. Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia. Está tomando esse prato? Certo. Qualquer coisa, Já? Oi, Lúcio. Bom dia. Bom dia a vocês. Bom. O perdido encontrou é você, o perdido Se alguém precisar, você está junto. As pessoas têm que aprender, ajudar também. É verdade. Vamos ver, vamos dar luz. Não, né? Não. Depois eu Eu quero inicialmente cumprimentar a mesa da pessoa da Ivonete, mas de uma entidade maior, que é subjetiva, que está aqui, que é chamada Mulher. E quero cumprimentar todos vocês com meu caloroso bom dia! Bom dia! Obrigado. A gente percebe que nós estamos vivos, não é? A gente sabe que um dos maiores dons do Criador é a vida na Terra. E ele escolheu uma figura para trazer dele, através dessa figura, a vida para a Terra, que é a fêmea. A fêmea de qualquer espécie, ela está responsável por trazer a vida para a Terra, não é verdade? E na espécie humana é quem representa essa vida? A mulher. É a mulher. E é claro que a gente precisa de um componente masculino para propor a vida na Terra. Porém, nenhum ser leva uma vida integrada à sua durante 9 meses, sem deixar com isso um evento chamado amor. Amor incondicional. Porque eu acho que a mulher, quando ela se transforma em mãe, ela se transforma numa tradutora do amor incondicional. Não é verdade? E olha, a Helenilda trouxe uma coisa bem interessante, de que essa mulher que traz a vida na Terra foi há muito tempo subjugada por uma cultura patriarcal, onde o homem podia decidir os destinos da Terra. A mulher não podia votar. A mulher não podia trabalhar que não fosse com autorização do marido. E eu, gente, eu sou uma pessoa, como o marido de nós aqui, com mais de 50, que nascemos numa casa onde não tinha nem energia elétrica. E hoje, a minha filha mais nova, ela não consegue acreditar que a gente no passado não tinha internet. Como é que a gente tinha? Não é? Então, no passado, onde havia essa discriminação tão grande, essa limitação tão grande com relação à mulher, a gente vê que houve um avanço grande. Houve um avanço, é claro que tem terra para ser caminhada, mas o avanço é grande. As mulheres decidem muitas coisas hoje, podem tranquilamente, e podem inclusive fazer uma coisa que a nossa amiga acabou de colocar ali, ocupar o espaço de poder. Sim, eu acredito muito que o equilíbrio na Terra virá através dessa consideração de que mulher e homem jamais serão iguais, porém com direitos e prerrogativas iguais. Certo?
E eu sei o seguinte, que os desafios na vida, ela acontece para todo ser humano. Mas parece que com as mulheres o desafio é maior, né? Porque antes a mulher, ela era cuidadora da casa, apenas da casa. Com o tempo, parece que essa tarefa foi sendo sobreposta por outra. Mulher que trabalha fora tem duas funções, né? Mas tem a mulher que trabalha fora, cuida das crianças, e ele trabalha fora. E ele tem que estar bonita para o marido na hora que ele chegar, não é verdade? É uma tarefa objetiva, subjetiva e muito cansativa, creio eu. E olha, as coisas mudaram bastante, desde que eu nasci até hoje. Os meus conceitos com relação à mulher mudou bastante. Se a gente não mudar, a gente fica para trás, não é verdade? Hoje é sabido cientificamente e o único ser na Terra com racionalidade, que tem uma visão holística, que é uma visão holística, uma visão geral do mundo, é a mulher. O homem tem uma visão sequencial. O homem, para ser eficaz, ele tem que fazer uma coisa após a outra. Mesmo que seja mas não é. Mas a mulher, segundo estudos, é o ser que pode lidar com 3 coisas ao mesmo tempo na sua cabeça. Ela cuida da casa, ela cuida da criança ao mesmo tempo e cuida de outras coisas, né? Então, dito isso, a gente chega a uma situação que é o seguinte: existe uma coisa que a gente não quer na nossa vida, mas a gente está sempre dentro dessa coisa. A gente quer fugir disso, mas está sempre entranhada nisso. E por incrível que pareça, tem um lugar na Terra que não tem isso. O que é isso? Problemas. A vida é cheia de problemas sequenciais, não é, pessoal? E parece que a gente não aprendeu na escola o que é resolver problemas, nem entender o que é um problema. E por isso que muitas vezes a gente se mete em enrascada na vida, enrascada financeira, enrascada de relacionamento, enrascada trabalhista, porque a gente não aprendeu a visualizar o problema e saber que todo problema tem solução. Na minha condição de cadeirante, eu não nasci assim, eu venho aprendendo tanta coisa. Uma das coisas que eu aprendi é que todo problema carrega dentro de si pelo menos uma solução. Mas a maioria dos problemas carregam mais de uma solução dentro de si. E a gente entender assim, alguns pressupostos diz assim: primeiro, todo problema tem solução. Segundo, se o problema está na sua vida, é para você resolver. Não é para fulano resolver. A gente quer ajuda, a gente quer apoio, mas o problema é nosso, tem que resolver. Verdade? Quando a gente adquire essa autorresponsabilidade, parece que a coisa fica mais difícil, porém a vida se torna mais fluida. A gente chega a um certo ponto que a gente diz: cara, o que acontecer comigo agora, eu posso resolver. Por quê? A gente se autorresponsabilizou por essas coisas. E essa autorresponsabilidade, a gente vê muito em mulheres mais do que em homens. Não é, Geraldo? A gente vê muito alta responsabilidade de puxar para si a realidade, e a mulher é obrigada praticamente a se amadurecer antes do homem, porque vem a maternidade, e a maternidade é uma chamada para a realidade, e o homem não tem. Muitas vezes o homem, diante dessa responsabilidade, ele simplesmente se afasta, vai embora, está tudo certo, e a mulher assume essa responsabilidade. E eu queria, tem um tempo limitado também, né? Você está sendo contado aí. Mas eu queria, antes de mais nada, parabenizar todas vocês por esse movimento, por esse ajuntamento, porque juntas, digo juntos, somos fortes, separados, somos muito frágeis. Eu ouvi assim: juntos somos fortes, misturados somos invencíveis. Eu quero deixar com vocês um pensamento, que na verdade é um texto que eu fui criando daqui e daquela, que eu sei que se aplica muito bem a esse momento, que é o seguinte:
difícil, ou seja, a coisa mais ruim de ser forte é que as pessoas não cuidam da gente. A gente cuida das pessoas e esquece muitas vezes de ser cuidadas, as mulheres. Não é? E às vezes a gente diz assim, não, essa pessoa é forte, ela vai dar a volta por cima. Porque sabe que ela vai receber as pancadas e vai reverter. Sabe que ela vai aguentar as pancadas. O interessante é entender que aguentar não é sinônimo de não sentir. A gente sente, o guerreiro sente muitas vezes a pancada, e claro que ele dá a volta por cima às vezes, mas às vezes ele não consegue dar a volta por cima. E a mulher é uma guerreira de nascença. E ela, claro que ela aguenta, mas ela sente também, sente as pancadas da vida. E muitas vezes a gente vive a vida sem se dar conta da nossa importância dentro do nosso contexto, dentro da nossa sociedade. E a nossa importância muitas vezes tem que ser percebida pela gente mesmo, para que a gente possa transcender e assim de fazer com que as pessoas tomem consciência disso. Então eu quero nessa ocasião agradecer pela presença de todas, pelo convite que foi me concedido, a palavra sábia de cada um de vocês, quando diz assim, que mulher é muito subjugada, ainda estamos na sociedade patriarcal, não nos grudamos. O cara quando diz assim, lá em casa quem manda é minha mulher, mas é muito bonzinho dizer, na hora de pega para capar, ele que dá o primeiro tapa. E a coisa começa apenas com uma palavra mal colocada, com o empurrão que o cara der quando ele está bêbado, e no dia seguinte ele se ajoelha da mulher e diz, meu amor, me desculpe, isso não vai acontecer mais. Passam os seus meses e depois ele dá um tapa nela sem estar bêbado. E no dia seguinte ele diz, meu amor, me desculpe. E muitas vezes esse amor que começa com um beijo, com o primeiro beijo mágico, termina com um tiro na cabeça, depois de muito tempo. Esse tiro da cabeça, ele é disparado fisicamente, mas não foi criado naquela hora não. Ele foi criado na hora do primeiro empurrão. Então, mulheres, eu conclamo vocês para que na hora do primeiro empurrão se alerte que ali está sendo construído, está sendo plantado uma semente para a próxima violência que pode ser fatal. Até dessa que queimam mulheres, que matam mulheres, que de forma brutal. Porque a gente há de se entender uma coisa. O feminicídio, que é uma palavra que foi criada ultimamente, eu não conhecia essa palavra há um tempo atrás, mas ele se dá pela revolta do homem que está se sentindo sendo subjugado dentro do seu poder, porque a mulher está se levantando. Isso faz com que as pessoas intimamente digam, quem manda em casa é minha mulher, mas ele sabe intimamente pela uma cultura comportamental que ele é que deveria estar no comando. E aí quando a mulher deixa o cara e arruma o outro, o cara diz, cara, está me desonrando. E ele parte para matar ela. Quando o homem deixa a mulher e arruma outra mulher, a mulher não se sente assim. E olha, eu considero o seguinte, a mulher quando ela é apaixonada pelo homem que ela deixa ele, ela sofre, chora, dá a volta por cima, entendendo ela tá por cima. Um homem, quando acontece isso com ele, o cara se mete na cachaça e com o corpo dele o cara é derrotado. Então pergunta assim, quem é o sexo forte dessa história? A mulher. Então, gente, chama cada um de vocês para que vocês sejam uma mulher que levanta mulheres. Muito obrigado. Gente, Oi, Carlos, agora ele vai falar a mensagem dele e não esquecendo, todos permaneçam sentados, que a gente vai ter sorteio de brindes e logo após um ter coffee break para vocês. todos sentados, que vai ser seguido. Na verdade, eu quero convidar meu companheiro aqui para trazer uma mensagem em forma de música. Eu queria enfatizar uma frase que a Evangelho falou, que é: nunca é tarde para a gente começar. A gente não pode escolher o começo, mas a gente pode escolher como vai terminar, não é? E a gente fala muito sobre a paz mundial, e a gente, é muito bom a gente defender uma causa como paz mundial, que é a mensagem de agora.
Só que a paz mundial, ela começa com a paz dentro da nossa casa, né? Quando a gente subjuga, quando a gente espalha desavenças e violência dentro de casa, a gente está, na verdade, contribuindo para a guerra mundial e não para a paz mundial. A paz mundial começa com o estado de espírito. Então a gente vai falar, eu vou trazer uma música aqui que é Pela Paz Mundial. A música em inglês, mas ela fala exatamente disso. Vamos lá, Lúcia. No caso, vai traduzir do jeito dele aí, viu? Isso tem 2 meses, mas ele Vou traduzir só de palavras, né? Ele não está in the day so cold. We'll do one, once go together as one. There will be people time. Todas as pessoas pensem na paz, pensem na união. Mais fortes e vencidas. Quando se abraça, quando se confraterniza. Coisas mais mundiais do que a guerra. Nós somos mais. Que a gente pense nos mais bons que a gente me parece. Conversar mais do que usar. Você vai compreender. Com a dor do nosso irmão. E que a gente possa perceber um abraço. Vamos apresentar para a vida. E a vida fora compartilha com outros. Muito obrigado.